Quem é Jesus no livro de Isaías? O Messias anunciado. Antes que o nome de Jesus atravessasse lábios humanos, antes que a manjedoura fosse preparada e antes que o silêncio da noite em Belém fosse rompido pelo choro de um recém-nascido, Deus já havia falado. A revelação não começou na carne, mas na palavra. Isaías surge em um dos períodos mais sombrios da história de Judá, quando a fé havia sido substituída por rituais vazios, quando a política havia tomado o lugar da confiança em Deus e quando o povo ainda pronunciava o nome do Senhor, mas já não tremia diante dele. É nesse cenário que a voz profética se levanta, não como conforto imediato, mas como confronto santo. O livro de Isaías não nasce para aliviar consciências, mas para expor a distância entre a santidade de Deus e o estado real do coração humano. O profeta fala a uma nação ameaçada por impérios, cercada por alianças frágeis e espiritualmente dividida. A Síria avança, Babilônia se levanta no horizonte e Judá tenta sobreviver, negociando sua fidelidade. Porém, Isaías não aponta primeiro para a geopolítica, ele aponta para o céu. Antes de falar sobre restauração, ele revela a santidade absoluta de Deus. Antes de anunciar o Messias, ele expõe o abismo que separa o homem do Criador. A profecia começa com juízo, porque só há redenção verdadeira quando o pecado é reconhecido. Isaías revela que o problema central da humanidade nunca foi a falta de organização social, mas a ruptura espiritual. Dentro desse peso surge uma promessa que atravessa séculos. Um Messias anunciado não como solução política, mas como resposta divina ao colapso espiritual do homem. Isaías apresenta um Salvador que não ignora o pecado, mas o carrega. Um rei que não se impõe pela força, mas que governa através da justiça. Um servo que vence não evitando o sofrimento, mas atravessando-o. Cada palavra do livro constrói, camada por camada, a revelação de Cristo antes que ele fosse visto. Não como ideia abstrata, mas como pessoa real, com missão definida, caráter revelado e destino traçado pelo próprio Deus. Ao longo desta jornada, a pergunta não será apenas quem é Jesus no livro de Isaías. A pergunta mais profunda será por que Deus escolheu revelar seu Filho dessa forma. Porque a salvação foi anunciada através de dor, rejeição e silêncio. O que Isaías viu não foi apenas o futuro, mas o coração de Deus exposto diante da história. O que está diante de nós não é um texto antigo, mas uma revelação viva que continua exigindo resposta. O Messias foi anunciado, mas nem todos o reconheceram. A profecia foi clara, mas nem todos quiseram ouvir. E é exatamente aí que esta narrativa começa. Não no nascimento do Filho, mas no trono daquele que o enviou. O céu se abre quando a terra se fecha. Isaías não começa descrevendo homens, mas contemplando Deus. Em um tempo em que reis morriam e tronos humanos eram instáveis, o profeta vê algo que redefine toda a realidade. Ele vê o Senhor assentado sobre um trono alto e elevado, e as abas de sua glória enchendo o templo. Não é uma visão simbólica para impressionar, mas uma revelação que reorganiza toda a compreensão da existência. Deus não está reagindo ao caos da história. Ele reina acima dela. Enquanto Uzias morre, o Senhor permanece vivo. Enquanto a liderança humana falha, a soberania divina continua intacta. A cena é marcada por santidade absoluta. Serafins cobrem o rosto, não por medo, mas por reverência. Eles proclamam que Deus é santo não uma vez, mas continuamente, como se a santidade fosse inesgotável. Isaías percebe que o problema do homem não é falta de informação, mas de condição. Diante da glória de Deus, não há espaço para autopreservação espiritual. O profeta não se defende, não argumenta, não relativiza,
Ele se desfaz, reconhece sua impureza e a impureza do povo. A santidade de Deus revela aquilo que nenhuma lei humana consegue expor completamente. É nesse ponto que surge a necessidade de um mediador. Isaías entende que ninguém permanece diante desse Deus por mérito próprio. A distância entre o céu e a terra não pode ser atravessada por esforço humano. A purificação vem do altar, não da tentativa. Uma brasa toca seus lábios, simbolizando que o perdão vem de Deus para o homem, nunca do homem para Deus. Essa cena não é apenas um chamado profético, mas uma antecipação da obra de Cristo. Antes que o Messias seja apresentado como servo ou rei, ele é revelado como o único que pode permanecer diante da santidade sem ser consumido. A visão do trono estabelece o fundamento de tudo o que virá depois. O Messias anunciado por Isaías não surge para agradar expectativas humanas, mas para resolver um problema espiritual profundo. Ele não vem apenas ensinar, mas reconciliar. Não vem apenas governar, mas purificar. A glória que Isaías contempla exige resposta, missão e obediência. Quando o profeta se oferece, não é por entusiasmo, mas por transformação. Ele só pode ser enviado porque foi tocado. E assim, antes que o Messias seja anunciado ao mundo, Deus prepara o entendimento de que somente Ele pode enviar alguém capaz de atravessar o abismo entre sua santidade e a fragilidade humana. Um menino é prometido enquanto nações conspiram. O cenário ao redor de Isaías não é de calma espiritual, mas de instabilidade profunda. Reinos se levantam e caem. Alianças são costuradas às pressas e o medo governa decisões políticas. Judá observa o avanço da Assíria como quem vê uma sombra crescer no horizonte. Reis buscam segurança em tratados humanos porque já não confiam plenamente na palavra de Deus. É nesse ambiente de ansiedade coletiva que o Senhor escolhe falar não sobre exércitos, mas sobre um nascimento. Enquanto o mundo aposta em força e estratégia, Deus anuncia fragilidade envolta em promessa. A profecia não surge como poesia desconectada da realidade. Ela nasce no centro da crise. O povo teme perder território, identidade e futuro. Acaz, o rei, mede riscos com olhos humanos e calcula possibilidades sem consultar o céu. Isaías é enviado para confrontar essa lógica. Ele revela que o verdadeiro perigo não é a invasão estrangeira, mas a substituição da fé pelo medo. Quando o coração abandona a confiança em Deus, qualquer aliança se torna um ato de idolatria disfarçada de prudência. O profeta, então, anuncia um sinal que não pode ser manipulado nem antecipado pela vontade humana. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O nome anunciado carrega significado eterno. Emanuel não é apenas um título simbólico, mas uma declaração teológica. Deus conosco não descreve sentimento, descreve presença real. Em um tempo em que o povo se sentia abandonado, Deus afirma que não se afastou. Em vez de enviar um guerreiro armado, ele envia um menino. Em vez de um discurso de poder, ele oferece um sinal que exige fé. A promessa não depende da força de Judá, nem da estabilidade do trono de Acaz. Ela depende exclusivamente da fidelidade de Deus à sua palavra. O anúncio confronta expectativas humanas. Um nascimento não parece resposta adequada para uma ameaça militar. Um bebê não detém exércitos. Um ventre não impede invasões. Mas Isaías revela que a lógica divina opera em outra dimensão. Deus não reage ao caos, ele o governa. O sinal dado não visa resolver apenas a crise imediata, mas revelar o método eterno da salvação. O Senhor escolhe entrar na história pelo caminho da vulnerabilidade. A promessa não acelera processos humanos, ela inaugura um tempo novo. O Messias não surge como produto da urgência política, mas como cumprimento de um plano traçado antes que qualquer império existisse. Esse nascimento prometido carrega um peso silencioso.
Ele aponta para um Deus que não permanece distante, mas que decide habitar entre os homens. Isaías não descreve ainda a cruz, mas já estabelece o princípio que a tornará necessária. Se Deus está conosco, então Ele assume nossa condição. Se Ele entra na história, Ele se submete ao tempo. A promessa do menino revela que a salvação não virá de fora para dentro, mas de dentro da própria realidade humana. Deus não remove o homem do mundo, Ele entra no mundo para redimi-lo. À medida que a profecia ecoa, o contraste se intensifica. Enquanto reis continuam calculando estratégias, o céu permanece fiel à promessa. A história segue seu curso aparente, mas algo irreversível já foi decretado. Um nascimento anunciado redefine o futuro mesmo antes de acontecer. Isaías conduz o leitor a perceber que a verdadeira esperança não nasce da estabilidade externa, mas da presença divina. O Messias prometido não elimina imediatamente o conflito, mas introduz uma certeza que atravessa qualquer conflito. Deus está conosco, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Essa revelação não encerra a atenção, ela a aprofunda. Se Deus está conosco, como Ele se manifestará? Se o sinal é um menino, que tipo de rei ele será? A promessa abre o caminho para uma luz que ainda não se revelou completamente. O nascimento anunciado prepara o coração para compreender que o Messias não seguirá os padrões esperados. O que começa em silêncio crescerá até iluminar regiões desprezadas e corações cansados. A história ainda está escura, mas a promessa já foi acesa. A luz surge onde o povo anda em trevas. Não nasce nos palácios, nem se estabelece nos centros de poder. Ela acende onde a esperança havia sido diluída pelo desprezo. Isaías aponta para a Galileia das nações, território marcado por invasões, miscigenação cultural e esquecimento religioso. Aos olhos de Jerusalém, aquela região era periferia espiritual. Aos olhos de Deus, era cenário escolhido. O profeta revela que a intervenção divina não respeita hierarquias humanas. Deus não começa pelo que parece puro, mas pelo que foi ferido. A luz não procura ambientes preparados, ela cria clareza onde reinava confusão. A história daquela terra carrega cicatrizes antigas. Caminhos militares, postos de controle e presença estrangeira moldaram a identidade da Galileia. O povo aprendeu a conviver com sombras. A fé foi misturada com costumes alheios e a esperança passou a sobreviver em silêncio. Isaías não ignora esse contexto, ele o incorpora à profecia. A promessa não surge apesar da escuridão, mas através dela. A revelação afirma que o Messias pisaria exatamente onde o peso da história era maior. O lugar mais improvável se torna o palco da manifestação divina. Quando o profeta fala de luz, ele não descreve alívio emocional. Ele anuncia revelação. A luz expõe, orienta e separa. Ela revela o caminho e denuncia o erro. Ao afirmar que o povo que andava em trevas veria grande luz, Isaías declara que Deus interviria na percepção humana. O Messias não viria apenas consolar, mas redefinir a maneira como o homem enxerga a si mesmo, o mundo e o próprio Deus. A escuridão mencionada não é apenas política ou cultural, é espiritual. É o resultado de viver distante da verdade. A escolha da Galileia carrega um confronto silencioso. Deus rompe a lógica religiosa que associa santidade à centralização do poder. Ele se aproxima dos esquecidos, dos que não eram considerados referência de pureza ou tradição. O reino anunciado não se constrói a partir da exclusão, mas da transformação. O Messias não começa seu caminho entre os que se julgavam preparados, mas entre os que sabiam que precisavam de redenção. A luz que chega não exalta o território, mas revela o coração humano. Isaías descreve um movimento que altera o eixo da história.
Onde havia opressão, surge alegria contida. Onde o jugo pesava, a libertação começa a ser vislumbrada. Não se trata ainda de vitória militar, mas de libertação interior. A profecia aponta para um tipo de domínio que não se impõe pela força, mas pela verdade. O Messias traria descanso não apenas ao corpo cansado, mas à consciência oprimida. A luz que brilha na Galileia anuncia que Deus entra na realidade concreta do sofrimento humano. Essa revelação prepara o terreno para compreender a natureza do reino que se aproxima. Ele não nasce de cima para baixo, mas de dentro para fora. O Messias se revela entre os marginalizados para mostrar que ninguém está fora do alcance da graça. A luz não seleciona seus alvos. Ela alcança quem se permite ser alcançado. Isaías conduz o leitor a perceber que o local da manifestação revela o caráter do Salvador. Ele não busca prestígio, busca restauração. À medida que a luz se estabelece, uma pergunta silenciosa começa a ecoar. Se o Messias escolhe a Galileia, que tipo de autoridade ele exercerá? Se ele se revela entre os esquecidos, como governará? A profecia avança e a clareza aumenta. A luz não apenas ilumina o caminho, ela prepara o coração para reconhecer que o governo que se aproxima não será comum. A revelação da luz abre espaço para entender o peso de um domínio que não oprime, mas sustenta. O governo repousa sobre seus ombros, e essa afirmação não surge como metáfora poética, mas como revelação de autoridade real. Isaías fala a um povo acostumado a governos instáveis, reis frágeis e decisões marcadas por medo. Tronos humanos se sustentavam por alianças frágeis e pela força das armas, mas o profeta anuncia um domínio de outra ordem. O peso do governo não esmaga aquele que o carrega. Ele descansa sobre ele como algo que lhe pertence por natureza. Não há tensão entre poder e caráter. Não há contradição entre autoridade e compaixão. Os títulos atribuídos ao Messias revelam mais do que funções. Eles expõem sua essência. Maravilhoso Conselheiro indica sabedoria que não nasce da experiência humana, mas da comunhão eterna com Deus. Deus forte não aponta para a violência, mas para a capacidade de sustentar, proteger e cumprir tudo o que promete. Pai da eternidade não confunde as pessoas da Trindade, mas revela cuidado contínuo, presença constante e responsabilidade assumida sobre aqueles que governa. Príncipe da Paz não descreve a ausência de conflitos externos, mas restauração profunda da ordem que o pecado rompeu. Isaías conduz o leitor a perceber que esse governo não se estabelece por imposição. Ele se manifesta por alinhamento. A justiça não é aplicada como punição cega, mas como restauração do que foi distorcido. A retidão não oprime, ela organiza. O reino anunciado não cresce pela força da espada, mas pela transformação do coração. O Messias governa porque vê o interior do homem, e sua autoridade nasce da verdade. Não há corrupção, não há interesses ocultos, não há manipulação. O trono dele é sustentado pela fidelidade de Deus. Esse governo não tem prazo de validade. Enquanto reinos humanos surgem e desaparecem, o domínio do Messias se expande sem se desgastar. Isaías afirma que não haverá fim para esse reino, não como promessa vazia, mas como decreto divino. A continuidade não depende da aceitação humana, mas do zelo do Senhor. O governo permanece porque Deus o sustenta. Isso confronta a ansiedade humana que busca garantias visíveis. O Messias reina mesmo quando não é reconhecido. Seu domínio não é interrompido pela rejeição, apenas revelado por ela. A profecia também expõe o custo desse governo. Para que a paz seja estabelecida, algo precisa ser tratado na raiz.
A autoridade do Messias não ignora o pecado, ela o enfrenta. O governo repousa sobre seus ombros porque ele assume o peso daquilo que desorganizou a criação. A paz prometida não é superficial. Ela nasce do enfrentamento da culpa, da restauração da relação com Deus e da reorganização da vida a partir da verdade. Isaías revela que esse reino exige rendição, não negociação. À medida que o profeta descreve esse domínio, ele prepara o coração para compreender que o Messias não será apenas um governante externo. Ele reinará dentro. Seu governo não se limita a territórios, mas alcança consciências. A paz que ele traz começa no interior e se manifesta no exterior. O poder que sustenta seu trono não oprime, mas liberta. O reino anunciado não compete com outros, ele redefine todos. Essa revelação aprofunda a expectativa. Se o governo é eterno e justo, como ele se estabelecerá em um mundo marcado pela corrupção? Se a paz é real, por que a história ainda sangra? Isaías conduz o leitor a perceber que o reino não se impõe de forma imediata. Ele cresce como promessa cumprida no tempo certo. O Messias governa, mas seu caminho não será triunfal aos olhos humanos. O peso que repousa sobre seus ombros o conduzirá por um caminho inesperado, onde autoridade e sofrimento caminharão juntos. Um ramo brota de um tronco cortado, e essa imagem não surge como consolo poético, mas como revelação em meio ao colapso. Isaías fala a um povo que observa a linhagem de Davi perder força, prestígio e estabilidade. O trono que um dia simbolizou promessa, agora parece reduzido à lembrança. Reis falharam, alianças ruíram e a identidade espiritual foi sendo corroída lentamente. Aos olhos humanos, a casa de Davi já não inspira esperança. O tronco foi cortado. O que restou parece inútil, seco, sem vida aparente. É exatamente nesse cenário que Deus decide agir. A promessa não ignora a morte aparente. Ela nasce dela. Isaías não diz que a árvore floresceu novamente, mas que um ramo surgiria do que foi cortado. A restauração não acontece pela preservação da aparência, mas pela fidelidade de Deus àquilo que Ele mesmo prometeu. O Messias não viria de um trono forte, mas de uma linhagem ferida. A esperança não brota do vigor humano, mas do compromisso divino. O ramo não surge porque o tronco resistiu, mas porque Deus decidiu manter viva sua palavra. Essa imagem carrega profundidade histórica e espiritual. A dinastia davídica havia sido humilhada, submetida a potências estrangeiras e espiritualmente fragmentada. O povo já não esperava grande coisa de seus reis. Isaías revela que Deus não abandonou seu plano, mesmo quando tudo indicava fracasso. O ramo que brota não chama a atenção imediata. Ele cresce silenciosamente, quase imperceptível. O Messias não entra na história como espetáculo, mas como fidelidade encarnada. O que parecia fim se transforma em começo. O ramo não apenas nasce, ele carrega autoridade legítima. Ele procede da raiz de Jessé, não como nostalgia do passado, mas como continuidade viva da promessa. Deus não improvisa a redenção. Ele cumpre o que declarou. A linhagem não é retomada por mérito humano, mas por escolha soberana. O Messias pertence à história, mas não está preso a ela. Ele emerge do contexto humano, mas traz consigo a eternidade. Isaías conduz o leitor a perceber que Deus trabalha mesmo quando a esperança humana já se esgotou. Essa revelação confronta a expectativa de força visível. O ramo não impressiona pela aparência. Ele cresce onde ninguém mais olha. O Messias não se impõe pelo tamanho, mas pela origem. Sua autoridade não nasce da aprovação pública, mas da fidelidade de Deus. A restauração que ele traz não é cosmética, é estrutural. Ele não remenda o que quebrou, ele recria a partir da raiz.
O ramo anuncia que Deus não apenas salva o presente, mas resgata o propósito original. O surgimento desse ramo carrega uma mensagem silenciosa ao coração humano. Quando tudo parece perdido, Deus ainda está trabalhando. Quando a história parece encerrada, Ele ainda escreve. Isaías mostra que o agir divino não depende da percepção humana de sucesso. O Messias surge no tempo certo, não no tempo desejado. Ele cresce enquanto o mundo acredita que nada mais pode nascer dali. A fidelidade de Deus não precisa de palco, ela se manifesta na constância. À medida que o ramo se desenvolve, uma nova expectativa começa a se formar. Se ele brota daquilo que parecia morto, que tipo de reino ele estabelecerá? Se ele surge da fragilidade, como exercerá domínio? Isaías prepara o leitor para compreender que o Messias não apenas restaura uma linhagem, mas redefine o significado de força, autoridade e vitória. O ramo aponta para um rei que governará não apesar da fraqueza, mas através dela. Essa revelação aprofunda o mistério. O Messias prometido não virá para confirmar expectativas humanas, mas para transformá-las. O que nasce de um tronco cortado carregará o peso da redenção do mundo. A promessa avança e com ela cresce a compreensão de que o reino que se aproxima não se sustentará em aparência, mas em essência. O ramo já brotou. Agora resta entender como ele governará, como julgará e como carregará sobre si o destino de muitos. O Espírito repousa sobre ele, não como visita momentânea, mas como permanência plena. Isaías revela que o Messias não age por impulso humano, nem por aprendizado gradual. Sua autoridade nasce da comunhão perfeita com Deus. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor não são atributos adquiridos com o tempo, mas expressão de uma natureza alinhada ao céu. O Espírito não apenas o capacita, ele define sua maneira de ver, julgar e governar. O Messias não repete padrões humanos. Ele encarna a vontade divina. Isaías descreve um governante que julga além da aparência. Em um mundo acostumado a decisões baseadas em interesses, alianças e vantagens pessoais, surge alguém que enxerga o coração. O julgamento do Messias não se apoia no que os olhos veem, nem no que os ouvidos escutam superficialmente. Ele discerne intenções, motivações e verdades ocultas. Isso confronta profundamente a lógica humana. Não há espaço para disfarce diante dele. O reino anunciado não se estabelece por conveniência, mas por verdade. Essa revelação traz tanto consolo quanto temor. Consolo para os oprimidos, porque a injustiça não passa despercebida. Temor para os soberbos, porque nenhuma máscara permanece. O Messias governa com justiça, porque seu olhar não é limitado. Ele não se engana, não se deixa corromper, não negocia princípios. Isaías mostra que a retidão não é uma política adotada, mas uma consequência natural da presença do Espírito. O governo do Messias não precisa ser imposto, ele se sustenta pela coerência entre quem ele é e o que ele faz. A ação do Espírito também revela o tipo de força que esse reino manifesta. Não é violência descontrolada, mas autoridade precisa. A palavra do Messias tem peso criador e restaurador. Com ela, ele corrige, expõe e estabelece ordem. Isaías não descreve um governante instável, mas alguém cuja presença reorganiza o caos. O Espírito que repousa sobre ele traz equilíbrio onde havia desordem e clareza onde reinava confusão. O reino não avança pelo medo, mas pela verdade que liberta. Isaías aprofunda a visão e apresenta um cenário de paz que desafia a realidade histórica. O lobo habita com o cordeiro. A violência perde espaço e a criação começa a respirar restauração. Essa imagem não é fantasia escapista, mas anúncio de um reino que reconcilia tudo o que o pecado fragmentou.
A paz descrita não nasce de acordos humanos, mas da justiça estabelecida pelo Messias. Onde o Espírito governa, a criação responde. O reino não transforma apenas o coração humano, mas aponta para a restauração de toda a ordem criada. Essa revelação eleva a expectativa. O Messias não vem apenas resolver conflitos internos, mas inaugurar um novo modo de existir. O Espírito que repousa sobre ele é o mesmo que sustenta a vida desde o princípio. Isaías mostra que a redenção não é improvisação, mas restauração do projeto original de Deus. O governo do Messias aponta para um futuro onde a verdade não será exceção, mas fundamento. Ao mesmo tempo, essa visão intensifica o contraste com a realidade presente. Se o reino é justo, por que a injustiça ainda domina? Se o Espírito governa, por que o mundo ainda geme? Isaías conduz o leitor a compreender que o reino se manifesta primeiro em Cristo, antes de se expandir plenamente na história. O Messias carrega em si a plenitude do reino, mesmo quando o mundo ainda resiste a ele. A presença do Espírito não elimina imediatamente o conflito, mas garante o desfecho. Essa revelação prepara o coração para um choque inevitável. Se o Messias é cheio do Espírito, justo em seu julgamento e poderoso em sua palavra, por que ele será rejeitado? Por que alguém tão alinhado ao céu será desprezado na terra? Isaías conduz o leitor para um ponto onde a glória divina encontrará resistência humana. O Espírito repousa sobre ele, mas o caminho que se abre adiante não será de honra visível. A plenitude espiritual não o poupará do sofrimento. Pelo contrário, ela o conduzirá exatamente para ele. O servo aparece sem forma nem beleza, e essa descrição não nasce de desprezo, mas de revelação. Isaías conduz o olhar para alguém que não corresponde às expectativas humanas de glória. Não há imponência exterior, não há sinais de prestígio, não há atributos que despertem admiração imediata. O Messias entra na história pelo caminho da simplicidade extrema, desarmando qualquer tentativa de reconhecimento baseado na aparência. A rejeição não acontece por acaso. Ela é consequência direta de um coração humano que busca poder visível e ignora a verdade silenciosa. O profeta descreve um servo familiarizado com a dor, não como alguém que a observa à distância, mas como quem a habita. Ele conhece o sofrimento porque o assume. Sua presença não afasta a aflição, mas a atravessa. Isaías revela que o Messias não vem para escapar da condição humana, mas para compartilhá-la plenamente. A rejeição não é um acidente no caminho da redenção. Ela faz parte dele. O servo não é rejeitado apesar de sua missão, mas por causa dela. A resposta humana diante desse servo é o afastamento. Os homens escondem o rosto, desviam o olhar, evitam o confronto com uma verdade que expõe o interior. O desprezo nasce da incapacidade de reconhecer valor onde não há glamour. Isaías mostra que o coração humano prefere sinais espetaculares à obediência silenciosa. O Messias não se impõe, não se defende, não se promove. Sua força está na submissão à vontade do Pai. O silêncio do servo é mais eloquente do que qualquer discurso. Essa rejeição carrega um peso teológico profundo. Ela revela o conflito entre a expectativa humana de salvação e o método divino de redenção. O povo esperava libertação externa, mas Deus oferece transformação interna. Esperavam vitória política, mas recebem reconciliação espiritual. O servo não corresponde ao imaginário coletivo porque ele veio tratar da raiz do problema. A rejeição não invalida sua missão, ela a confirma. O Messias não veio agradar, veio salvar. Isaías também revela a solidão desse caminho. O servo caminha sem aplausos, sem reconhecimento e sem defesa pública. Sua obediência não depende da aceitação humana.
Ele não ajusta sua missão para ser compreendido. Ele permanece fiel mesmo quando incompreendido. Essa fidelidade silenciosa expõe a superficialidade da fé que depende de sinais visíveis. O Messias ensina que a verdadeira obediência não negocia a identidade. A descrição do servo sem beleza prepara o coração para compreender que a glória de Deus não se manifesta sempre da forma esperada. A aparência não revela o propósito. O desprezo não anula a escolha divina. Isaías conduz o leitor a enxergar que a redenção não virá através da sedução dos sentidos, mas pela entrega total. O servo não atrai multidões pela forma, mas transforma vidas pela verdade. Essa revelação aprofunda o mistério do Messias. Se ele é justo, cheio do Espírito e portador do reino, por que escolher o caminho da rejeição? Isaías não responde de imediato. Ele permite que o peso da pergunta se estabeleça. O servo rejeitado aponta para algo ainda mais profundo. Sua dor não é apenas consequência da incompreensão humana. Ela carrega um propósito maior, oculto aos olhos superficiais. À medida que o texto avança, torna-se impossível ignorar que o sofrimento do servo não é apenas pessoal. Ele se conecta à condição de muitos. A rejeição prepara o terreno para uma revelação ainda mais intensa. O Messias não apenas sofre com os homens, ele sofrerá por eles. A rejeição é o início de um caminho onde a dor assumirá um significado redentor. O silêncio do servo antecede um ato que transformará a culpa em perdão e morte em vida. Ele carrega dores que não são suas, e essa afirmação rompe qualquer leitura superficial da história. Isaías conduz o olhar para além da rejeição e revela o coração do mistério. O sofrimento do servo não é consequência de erro, fraqueza ou acaso. Ele é voluntário, consciente e substitutivo. A dor que o envolve não nasce de sua condição, mas da condição daqueles a quem ele veio salvar. O profeta expõe uma verdade que confronta profundamente a lógica humana. O justo sofre pelo injusto. O inocente assume o peso da culpa alheia. Isaías descreve um servo traspassado, moído, ferido, mas não derrotado. Cada palavra carrega peso espiritual e precisão profética. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A disciplina necessária para restaurar a relação entre Deus e o homem recai sobre o Messias. Não se trata de violência arbitrária, mas de justiça cumprida. O pecado não é ignorado, é tratado. A culpa não é relativizada, é assumida. O sofrimento do servo revela que a redenção tem custo, e esse custo não é pago pelo homem, mas pelo próprio Deus. A reação humana diante desse sofrimento é marcada por incompreensão. Muitos o consideram castigado por Deus, ferido por causa de seus próprios erros. Isaías expõe essa distorção com clareza. O servo não sofre por falha pessoal, mas por missão divina. O erro humano sempre tenta justificar a própria culpa, projetando-a no outro. O Messias aceita esse equívoco sem se defender. Ele permite ser visto como culpado, para que os verdadeiramente culpados possam ser justificados. O silêncio do servo não é fraqueza, é entrega total. Essa revelação aprofunda o entendimento da cruz antes mesmo que ela seja erguida. Isaías não menciona madeira ou pregos, mas descreve com precisão o que eles representarão. A substituição está no centro da redenção. Ele toma sobre si nossas enfermidades, carrega nossas dores e assume nossas transgressões. A salvação não acontece por identificação emocional, mas por transferência real. Aquilo que pertencia ao homem é colocado sobre o Messias. Aquilo que pertence ao Messias é oferecido ao homem. O profeta também revela o resultado desse sofrimento. Pela sua ferida somos curados. A cura não se limita ao corpo, mas alcança a raiz da separação espiritual.
O afastamento entre Deus e o homem é tratado no nível mais profundo. O servo restaura aquilo que foi quebrado desde o início. A paz anunciada não é ausência de conflito externo, mas reconciliação com Deus. Isaías mostra que o sofrimento do Messias não é derrota, é caminho para a restauração. Há também uma dimensão voluntária nesse ato. O servo não é arrastado para o sofrimento, ele se oferece. Como cordeiro levado ao matadouro, ele não abre a boca. Essa imagem não aponta para a passividade, mas para a obediência perfeita. O Messias escolhe confiar plenamente no Pai, mesmo quando o caminho passa pela dor extrema. A redenção não é improviso, é decisão eterna sendo cumprida no tempo. À medida que Isaías aprofunda essa revelação, o leitor é conduzido a um ponto de confronto pessoal. Se o Messias sofreu por outros, então ninguém pode permanecer neutro diante desse ato. O sofrimento vicário exige resposta. Ele desmonta a ilusão de autossuficiência espiritual e expõe a necessidade de redenção. O servo não carrega dores genéricas. Ele carrega dores específicas, reais, humanas. Cada ferida tem endereço, cada transgressão tem nome. Essa revelação conduz a narrativa a um limiar decisivo. Se o Messias assumiu a culpa, qual será o desfecho desse sofrimento? Se ele foi moído, traspassado e rejeitado, como a justiça de Deus será plenamente satisfeita? Isaías conduz o leitor para além da dor, em direção a uma exaltação que só faz sentido depois do sacrifício. O sofrimento do servo não termina no silêncio da morte. Ele prepara o caminho para uma vitória que transcende o túmulo e redefine o destino da humanidade. O silêncio precede a exaltação. E esse silêncio não é ausência de sentido, mas cumprimento profundo da justiça divina. Isaías conduz a narrativa para além do sofrimento visível e revela que a morte do servo não encerra a história. O Messias não é entregue ao esquecimento, nem seu sacrifício permanece sem resposta. Aquele que foi esmagado não é abandonado. O silêncio que se segue à dor não é derrota, é transição. Deus trabalha no invisível, enquanto o mundo acredita que tudo terminou. O profeta afirma que, após entregar sua vida, o servo verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Essa declaração rompe a lógica humana do fracasso. Nenhum homem que morre injustamente espera satisfação depois da morte. Mas Isaías revela que o sofrimento do Messias não é o último ato. A justiça que parecia silenciosa se manifesta com poder. A morte não tem a palavra final, porque o sacrifício foi aceito. O servo não apenas morre pelos pecadores, ele os justifica diante de Deus. A exaltação que se segue não é política nem simbólica. Ela é espiritual, eterna e decisiva. Deus mesmo reconhece a obediência do servo e o coloca em posição de honra. O que foi humilhado é levantado. O que foi desprezado é glorificado. Isaías revela que a glória do Messias não surge apesar da cruz, mas por causa dela. O caminho da exaltação passa necessariamente pela entrega total. Não há atalhos na redenção. Essa exaltação também revela o alcance da obra do servo. Ele não salva poucos, nem apenas um povo específico. Ele carrega sobre si o pecado de muitos. A justiça que ele estabelece não é limitada pelo tempo nem pela geografia. O Messias se torna mediador entre Deus e a humanidade. Seu sofrimento produz reconciliação real. A culpa é removida, a dívida é paga, a relação é restaurada. Isaías mostra que a salvação não é apenas possível, ela é eficaz. O silêncio da morte dá lugar à voz da vitória. Ainda que Isaías não descreva a ressurreição com linguagem direta, ele aponta para ela com clareza teológica. O servo prolonga seus dias. Ele continua vivendo para aplicar aquilo que conquistou. A obra não termina no sacrifício, ela se estende na intercessão.
O Messias não apenas salva, ele sustenta os salvos. A exaltação revela que a redenção não é um evento isolado, mas uma realidade contínua. Essa revelação transforma completamente a compreensão do sofrimento anterior. A dor não foi desperdício. Cada ferida teve propósito. Cada lágrima teve destino. Isaías conduz o leitor a enxergar que Deus não apenas permite o sofrimento do justo, ele o redime. O Messias transforma morte em vida, vergonha em glória, rejeição em autoridade. O silêncio que parecia abandono se revela como preparação para a manifestação do poder divino. À medida que a exaltação é revelada, uma nova dimensão da missão do Messias se torna clara. Ele não reina apenas como vencedor, mas como intercessor fiel. Ele conhece a dor humana porque a viveu. Ele governa com justiça porque pagou o preço da injustiça. Sua autoridade é legítima porque foi conquistada pela obediência perfeita. Isaías mostra que o trono do Messias está firmado na cruz e por isso jamais será abalado. Essa exaltação abre o horizonte da promessa. Se o Messias foi levantado, então sua obra não se limita ao passado. Ela continua avançando na história. O silêncio foi quebrado, a morte foi vencida e a redenção foi inaugurada. Agora, a mensagem que nasceu em Israel começa a ultrapassar fronteiras. A glória do servo não ficará restrita a um povo. O que foi conquistado por meio do sofrimento se tornará esperança para todas as nações. O anúncio alcança as nações, e aquilo que parecia restrito a Israel revela sua dimensão eterna. Isaías amplia o horizonte e mostra que o Messias nunca foi apenas resposta a uma crise local, mas expressão do propósito global de Deus. Desde o princípio, a promessa carregava alcance universal. O servo exaltado não permanece escondido em um canto da história. A luz que surgiu em território desprezado agora se expande para além de fronteiras, idiomas e culturas. O plano de redenção não nasce fechado. Ele sempre foi destinado a alcançar o mundo. O profeta revela que as nações, antes alheias às alianças e promessas, seriam atraídas por algo que não conseguem ignorar. Não se trata de imposição religiosa, nem de dominação cultural. É atração pela verdade. O Messias se torna estandarte para os povos, não como símbolo de guerra, mas como sinal de esperança. Aquele que sofreu em silêncio, agora chama povos inteiros ao descanso. O reino não avança pela espada, mas pela revelação da glória de Deus. Isaías descreve um movimento inverso ao esperado. Em vez de Israel correr atrás das nações, as nações se voltam para a raiz de Jessé. O centro não é Jerusalém como cidade política, mas o Messias como ponto de convergência. O que une não é território, é fé. O que estabelece identidade não é genealogia, é redenção. O profeta revela que o plano de Deus sempre foi formar um povo marcado não pelo sangue, mas pela obediência. A promessa feita a Abraão encontra aqui sua expressão mais clara. Essa expansão não dilui a verdade, ela a confirma. O Messias não se adapta às culturas para ser aceito. Ele transforma culturas ao revelar a verdade. Isaías mostra que o reino acolhe sem relativizar. A justiça do Messias permanece a mesma em qualquer nação. Sua paz não depende de contexto histórico. A redenção não é moldada pelo mundo. É o mundo que é confrontado pela redenção. O alcance global do reino não diminui sua santidade, ele a evidencia. O profeta também revela o impacto dessa expansão. Povos que viviam em rivalidade encontram reconciliação. A violência perde espaço onde a verdade governa. A presença do Messias redefine relações humanas. Isaías antecipa uma realidade onde a diversidade não gera conflito, mas testemunho da obra de Deus. A unidade não é construída pela uniformidade, mas pela submissão ao mesmo Senhor.
O Messias se torna ponto de encontro entre povos antes separados pelo medo e pelo orgulho. Essa revelação carrega um chamado silencioso. Se o reino alcança as nações, então ninguém está fora do alcance da graça. A salvação não é privilégio, é convite. O Messias não pertence a um grupo exclusivo. Ele se oferece a todos que se rendem à verdade. Isaías conduz o leitor a compreender que a missão não termina na exaltação do servo. Ela se estende na proclamação de sua obra. O reino cresce à medida que a revelação se espalha. Ao mesmo tempo, essa expansão intensifica a responsabilidade. A luz que alcança as nações exige resposta. O Messias não é apenas esperança, ele é critério. Onde ele é revelado, decisões são exigidas. A verdade não permite neutralidade. Isaías mostra que o avanço do reino não é apenas geográfico, é espiritual. Cada coração alcançado se torna campo de batalha entre rendição e resistência. À medida que o anúncio se espalha, uma nova expectativa se forma. Se o reino alcança povos e culturas, qual será seu desfecho final? Se a redenção começa a tocar a criação, até onde ela irá? Isaías conduz o leitor para além da história presente, apontando para um futuro onde o alcance do Messias não será parcial, mas pleno. O anúncio que agora ecoa entre as nações prepara o caminho para uma restauração que envolverá não apenas os homens, mas toda a criação. Um novo céu e uma nova terra começam a ser vislumbrados, não como fuga da realidade, mas como seu destino restaurado. Isaías conduz o olhar para além da expansão do anúncio e revela o fim para o qual toda a história caminha. O reino do Messias não se limita à redenção individual, nem se encerra na reconciliação entre povos. Ele alcança a própria criação, ferida desde o princípio pelo pecado. O profeta não descreve um mundo abandonado à própria decadência, mas uma criação que será renovada pela presença contínua de Deus. A visão apresentada não nasce de imaginação escapista, mas da fidelidade do Criador ao que ele mesmo formou. A terra que geme será restaurada, a ordem que foi corrompida será restabelecida. Isaías fala de paz, onde antes havia hostilidade, de harmonia, onde reinava ruptura. O Messias não apenas salva almas, ele reconcilia todas as coisas. O reino que começou no coração humano se expande até tocar o tecido da criação. A redenção é completa, porque o plano de Deus sempre foi completo. Essa promessa confronta o cansaço espiritual de um povo acostumado a ciclos de fracasso. Isaías revela que a história não caminha para o colapso final, mas para a restauração final. O Messias governa não apenas para corrigir injustiças momentâneas, mas para estabelecer justiça permanente. A paz descrita não é frágil nem temporária. Ela é sustentada pela presença de Deus entre os homens. A criação volta a experimentar aquilo para o qual foi formada. O profeta descreve um ambiente onde a violência perde espaço porque a causa da violência foi removida. O conhecimento do Senhor enche a terra como as águas cobrem o mar. Não se trata de informação religiosa, mas de relacionamento restaurado. Quando Deus é conhecido, a ordem retorna. Isaías revela que o problema central da criação nunca foi falta de recursos, mas ausência da presença divina reconhecida. Onde o Messias reina, a criação responde. Essa visão também carrega profundidade espiritual. O reino futuro não elimina a história passada, ele a redime. As dores, perdas e sofrimentos não são apagados como se nunca tivessem existido. Eles são ressignificados à luz da restauração. O Messias não apenas corrige o futuro, ele cura a memória do mundo. A redenção alcança até aquilo que parecia irrecuperável. Isaías conduz o leitor a compreender que nada vivido sob a soberania de Deus é desperdiçado. A promessa de novos céus e nova terra reforça a autoridade do Messias como Rei eterno.
Seu governo não depende de ciclos políticos nem de estabilidade humana. Ele reina sobre o tempo, a história e a criação. A esperança apresentada não é frágil, porque não está ancorada na resposta humana, mas na fidelidade divina. O reino não falhará porque seu fundamento não é o esforço do homem, mas a obra consumada do Messias. Essa revelação gera tanto consolo quanto responsabilidade. Consolo porque o sofrimento não é o capítulo final. Responsabilidade porque a esperança futura transforma a maneira de viver no presente. Isaías não apresenta o futuro para anestesiar o agora, mas para orientar a fidelidade. A certeza da restauração chama à perseverança. O Messias que restaurará todas as coisas é o mesmo que governa agora, mesmo quando sua autoridade não é reconhecida. À medida que o profeta descreve esse futuro restaurado, a narrativa se aproxima de um ponto decisivo. Se o reino é real, se a restauração é certa e se o Messias reina, então cada pessoa é confrontada com uma escolha. A promessa não é neutra. Ela exige posicionamento. O novo céu e a nova terra não são apenas esperança distante, mas critério presente. A revelação do fim ilumina o caminho da resposta. A pergunta ecoa no coração, não como teoria distante, mas como convocação inevitável. Isaías não encerra sua profecia com um conceito abstrato sobre o futuro, mas com um chamado que atravessa gerações. Diante de tudo o que foi revelado, o Messias anunciado não permite indiferença. A revelação exige resposta. O Deus que falou através do profeta continua falando ao coração humano, convidando não apenas a compreensão, mas a rendição. A promessa cumprida confronta cada pessoa com a necessidade de decidir como responder à verdade. Isaías conduz o leitor a perceber que o maior perigo não é a rejeição explícita, mas a acomodação silenciosa. Muitos ouviram as profecias, reconheceram sua beleza, mas não permitiram que elas transformassem suas escolhas. O profeta expõe que o problema do coração humano não é falta de informação, mas resistência à obediência. O Messias anunciado não veio apenas revelar quem Deus é, mas revelar quem o homem realmente se tornou longe dele. A palavra não retorna vazia, porque ela sempre produz efeito, seja de transformação, seja de endurecimento. A resposta exigida não é intelectual, é espiritual. Isaías fala de arrependimento, de retorno, de abandono da autossuficiência. O Messias não se impõe, mas chama. Ele não força a entrada, mas permanece à porta. O convite não é para aderir a um sistema religioso, mas para reconciliar-se com o Deus vivo. O reino anunciado não se estabelece apenas no futuro restaurado. Ele começa agora, no coração que se submete à verdade. A decisão presente ecoa na eternidade. O profeta também revela que essa resposta envolve confiança. Confiar não na força humana, mas na fidelidade de Deus. O mesmo povo que buscou segurança em alianças humanas foi convidado a descansar na promessa divina. Isaías mostra que a fé verdadeira não é ausência de temor, mas escolha consciente de confiar mesmo diante da incerteza. O Messias anunciado não remove todos os conflitos imediatos, mas oferece uma âncora que sustenta o coração em meio a eles. Essa convocação é profundamente pessoal. Ninguém responde pelo outro. A herança espiritual não é transferida automaticamente. Cada geração precisa decidir se ouvirá a voz de Deus ou se continuará repetindo os erros do passado. Isaías não escreve apenas para seu tempo. Ele fala para todos os que, ao longo da história, seriam confrontados com a revelação do Messias. A palavra atravessa séculos, porque o chamado permanece atual. Ao mesmo tempo, a resposta não é solitária. Isaías aponta para um povo que se forma a partir da obediência.
Aqueles que respondem ao chamado passam a fazer parte de uma comunidade moldada pela verdade, sustentada pela graça e direcionada pela esperança. O reino não é individualismo espiritual, é vida reconciliada que se manifesta em comunhão. O Messias não reúne espectadores, ele forma discípulos. A narrativa se aproxima do seu fechamento não com fim definitivo, mas com abertura contínua. O convite permanece ativo. O Messias anunciado continua chamando, oferecendo perdão, restauração e vida. A profecia não termina, porque a obra de Deus não terminou. O futuro restaurado começa a ser experimentado agora por aqueles que respondem com fé. A esperança não é adiada indefinidamente, ela se manifesta em cada coração rendido. Isaías encerra sua mensagem não com silêncio vazio, mas com expectativa viva. O Messias foi anunciado, revelado e exaltado. A pergunta que permanece não é se ele veio, mas se será recebido. A palavra continua ecoando, a promessa permanece firme e o convite ainda está aberto. Diante de tudo o que foi revelado, a resposta não pode ser adiada sem consequência. O reino se aproxima de cada coração da mesma forma que se aproximou da história, com verdade, com graça e com autoridade. O livro de Isaías não se encerra no passado, nem se limita às páginas de um texto antigo. Ele permanece aberto como um testemunho vivo da fidelidade de Deus e da centralidade de Cristo em toda a história da redenção. O servo sofredor, rejeitado e exaltado, não é apenas uma figura profética distante, mas o Rei glorioso que continua reinando. O que foi anunciado séculos antes se cumpriu no tempo certo, com precisão absoluta, revelando que Deus não falha em nenhuma de suas promessas. Isaías mostrou que o Messias não veio para atender expectativas humanas, mas para cumprir a vontade eterna do Pai. Ele revelou um Cristo que reina pela justiça, salva pelo sacrifício e governa pela verdade. Um rei que não se impôs pela força, mas venceu pela obediência. Um Salvador que não evitou o sofrimento, mas o transformou no caminho da vida. A profecia não foi apenas um anúncio do futuro, mas um convite permanente à fé. O servo que carregou dores que não eram suas agora reina com autoridade legítima. Sua exaltação não apaga o sofrimento, ela o redime. Suas marcas não são sinal de derrota, mas de vitória eterna. Isaías nos conduz a compreender que a glória de Cristo não está separada da cruz, ela nasce dela. O trono do Messias está firmado na entrega total e por isso jamais será abalado. A redenção não foi improvisada, ela foi planejada, anunciada e cumprida com perfeição. O impacto dessa revelação atravessa gerações, porque toca a condição humana em sua essência. O problema do homem nunca foi apenas moral, social ou político. Sempre foi espiritual. E a resposta de Deus nunca foi parcial. Em Cristo, Deus entrou na história, assumiu a dor humana e ofereceu reconciliação real. Isaías revelou que a salvação não é fruto do esforço humano, mas da graça divina manifestada em Jesus. O convite que ecoa ao final não é para admiração distante, mas para relacionamento vivo. O Messias anunciado continua chamando corações cansados, consciências feridas e vidas fragmentadas. A profecia permanece atual, porque o Cristo revelado permanece o mesmo. Ele continua salvando, restaurando e governando. A esperança não é apenas futura, ela se manifesta agora na vida daqueles que se rendem à verdade. Isaías termina sua mensagem apontando para um Deus que reina e para um povo que responde. A história não caminha para o caos, mas para a restauração. O Messias, anunciado em meio ao juízo, se revela como Salvador em meio à graça. O livro se encerra, mas a palavra continua falando. Cristo foi anunciado, Cristo foi revelado e Cristo permanece reinando.
A profecia foi cumprida, mas o chamado continua aberto para todos os que têm ouvidos para ouvir.